Irmãos, Pai do Senhor, como a gente está seguindo a nossa maratona bíblica, a gente está dando crédito a Bai Janina, né, que sempre gosta de falar, eu aprendi isso com ela. Então a gente está seguindo esse livro aqui de rotina nossa para a leitura da Bíblia, Como Ler a Bíblia, livro por livro, né, do Gordon Fee, e baseado no contexto do que ele explica para a gente vai transmitir algum ensinamento sobre a carta aos Colossenses, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, esse contexto do livro, ele traz essa divisão, eu esqueci até o nome que a gente fala, né? Quando não é escatológica, não. Sistemática, né? De divisão. Então, o primeiro ele fala sobre o conteúdo. Ele é uma carta encorajadora aos cristãos, né? Que viviam existia uma tríade de cidades, né? Laodiceia, Colossos e Herápolis. Eram 3 cidades próximas, né? Eu acho que é como se fosse Céu Azul e Novo Gama, entendeu? Era tipo um lugar assim, cidades próximas, cidades de uma região próximas, que eu digo da mesma região demográfica, né? Elas eram da Ásia Menor, se eu não me engano, e era uma cidade que essa cidade das 3, né? Laodiceia, inclusive tem uma carta de Apocalipse para Laodiceia, né? Então ela é uma cidade, não era a mais importante, mas é uma cidade comercial, que o Epáfras, que é um que a gente leu no livro passado, né? Ficou doente, quase morre, né? Um servo da igreja, e que Paulo ganhou ele para Jesus, provavelmente quando ele esteve em Éfeso. Esse cara voltou para a cidade, para a Ásia Menor, e abriu uma igreja, entendeu? Então é esse cara que é o pastor da igreja de Colosso, né? Eu não sabia, eu achava que Paulo era o pastor. Paulo nem chegou aí à igreja de Colosso. Incrível, né? Por isso que é bom ler alinhado com uma pessoa que entende, porque isso não tira a importância da carta, né? Ao contrário, né? Eu estou aprendendo com esse livro que quando a gente entende um pouco mais do contexto, faz mais sentido para a gente, né? Quando a gente lê. É porque a gente quem é crente velho, né? Quem é crente antigo, né? Quem já tem tempo de igreja, ou quem nasceu no Evangelho, às vezes parece que estudar a palavra, esses temas relevantes, a gente faz mais por uma questão de dinâmica da própria vida cristã, né? De assistir culto, tal, essa dinâmica da vida cristã. Porque para a gente está muito claro as coisas hoje, porque está tudo compilado, né? Esses caras nunca tinham visto Paulo. Esses caras nunca viram Paulo, né? Paulo estava preso em Roma, e Epáfras tinha ido lá, até porque ele trouxe uma carta falando sobre os problemas da igreja para Paulo. E Paulo escreve essa carta, e Epáfras leva ela, e ele diz, a gente vai ver no conteúdo, que ele pede para Epáfras ler para as 3 igrejas. Então não é uma carta só para Colosso. Ele fala, olha, essa carta é para a igreja, mas dá uma aproveitada e informa para as pessoas, né? Porque hoje é tudo muito diferente. Hoje, se eu postar no vídeo, todo mundo sabe, né? Antigamente era uma carta, então você só tinha acesso à carta se alguém levasse a carta a você. Então provavelmente ele deve ter lido lá em Colosso, com certeza ele leu, porque não só pela diretriz, mas porque historicamente se vê essa coisa, né, essa atitude, e com certeza ele leu em outros lugares, entendeu? Então era uma carta para a igreja de Colosso, mas que serve de doutrina, porque hoje a gente lê, a gente fica todo mundo, poxa, esse pessoal repete muita coisa, é muita informação repetida. Não é, eles nunca tiveram acesso a essa informação de primeira, né? Até essa presente data. Paulo escreve e Epáfras pega e leva a carta para eles e vai ler. Então essa carta é para essas pessoas da cidade de Colosso, que depois ele leu para as outras 2, e depois a gente tem acesso a todas, mas era uma carta para os cristãos que não eram nem judaicos,
entendeu? Eram gentios, né? Não tinha uma natureza judaica. Essa igreja era uma igreja de pessoas, a sua maioria gentios, né? Então, o autor é Paulo, acompanhado por Timóteo, e a carta, e a data dela é de 661 depois da era cristã, quando ele estava preso em Roma. Então, esse livro é bom porque você acaba que dá um bocado de informação antes, né? Dá um prefácio, né? Então, vamos lá. Para quem se destinou? Aos cristãos de Colosso, já falei isso, né? E está lá, vamos lá, para a gente não ficar só no que eu estou falando, vamos na Bíblia, no capítulo 4, Colossenses 4:16, para a gente ler. Vamos ler o 13, 4:13 até o final, para ficar mais entendido o que a gente vai dizer. Ele diz assim, e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Entendeu? Então, Epáfras é o cara que abriu a igreja em Colosso, entendeu? E Paulo fala, olha, ele se preocupa muito com vocês, e não só com vocês, mas com a circunvizinhança, as outras congregações, as pessoas que conviviam próximos, né? Como se Epáfras fosse um colaborador, como não? Ele era um colaborador fiel e que influenciava não só a igreja de Colosso, mas as circunvizinhanças. Provavelmente devia ser um cara mais proeminente do caminho cristão daquela geração ali, né? Daquela comunidade ali próxima, né? Então ele diz assim, no 14, saúda-vos Lucas, o médico amado, estava com Paulo na prisão, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Uma vez lida esta epístola perante vós, que é a igreja de Colosso, providenciai para que seja também lida na igreja dos laodicenses, e os de Laodiceia lede-a igualmente perante vós. Você entendeu? Então Paulo falou, essa carta vai chegar aí e tal, leia entre vocês, e depois pega essa carta e leia lá na igreja de Laodiceia, né? Transmita essa informação também para a igreja. É porque hoje para a gente é fácil, porque está tudo condensado, né? Naquela época não, os problemas chegavam, Paulo escrevia, uma carta ia para Coríntios, uma carta ia para Colosso, uma carta ia pessoal para Filemon, uma carta era Tiago, então era tudo direcionado, então era um em um. Aqui é mole, a gente não tem muita noção porque está tudo aqui compilado, né? Mas no começo não era assim não, entendeu? Eram partes, né? Hoje em dia, inclusive, deveríamos ser crentes melhores, né? Nós deveríamos ser cristãos melhores do que esses irmãos do começo, né? Na verdade, a gente entende que a gente é muito pior, né? A gente é muito pior, porque eles não tinham esse compilado todo, né? E nós temos um compilado inteiro, né? Então, deveríamos socorrer mais os ao nosso redor, deveríamos dar mais frutos, deveríamos estar mais convertidos, né? Pela regra do jogo, se a gente fosse fiel ao que a palavra de Deus diz, nós teríamos mais aptidão a milagres extraordinários do que essa geração primeira, né? Porque a gente tem tudo condensado, né? Não tem dúvida sobre algumas coisas que a gente vai ler aqui. Você fala, poxa, parece tão claro para mim. Eu falei, pois é, esses caras tiveram essa informação através dessa carta e nem conheciam Paulo, para você entender o peso do que está sendo escrito, né? Aí você consegue encaixar um pouco, né? Então, o destinatário foi para a igreja de Colosso, e a ocasião foi Epáfras, né? Que foi, encontrou Paulo depois da viagem missionária. Paulo fez a viagem missionária, ganhou ele, está lá em Atos 19, ele ganhou, provavelmente ele foi ganho nesse Atos capítulo 19, quando ele saiu de lá, ele abriu uma igreja, entendeu? E aí depois ele vai e encontra com Paulo, ele encontra com Paulo em Roma. Paulo estava preso, ele encontra com Paulo em Roma. Imagina a capacidade, né, de receptividade da palavra que o Epáfras teve, né? Paulo ficou 3 anos em Éfeso, né? Que está contando em Atos 19, né? Nesses 3 anos, nesse período, se Epáfras estivesse com ele todo dia, né, ele só ficou 3 anos com Paulo. E uma igreja proeminente, né? Eu não acredito que ele tenha ficado 3 anos com Paulo. Ele deve ter ficado algum tempo com Paulo ali, vendo alguma coisa, até porque o dia a dia dele também era como o nosso, com trabalho, com as coisas para fazer, né? Mas esse evangelho que alcançou Epáfras, né, deu capacidade a ele de abrir uma igreja, entendeu? Porque
Até isso fica ruim para a gente quando a gente vai estudar, que a gente fala, meu Deus, essa galera não tinha capacidade teológica que a gente deveria ter, né? A gente não tem acesso à informação que a gente tem. E os caras eram mais efetivos no Evangelho do que a gente. Seja ele como irmão, com os desafios que tem, lógico, né? Os irmãos tinham muitos desafios, né? Se você ler, a gente lembrar das cartas de Coríntios, aos Éfesos, a gente vê os problemas que a gente tem, parece com o da gente, né? E eu sei, irmãos, que mesmo assim, no meio da gente, tem muita gente que faz um trabalho tipo Epáfras, né? Sei lá, a mãe de... Eu esqueci o nome da avó de Tiago, de Timóteo, né? Eu esqueci o nome da avó de Timóteo agora. A avó dele, pessoas proeminentes na fé que exercitam, que às vezes a gente fala muito. Semana eu estava com um casal, com uma pessoa, e conversando com essa pessoa, e a gente dialogando, aí a pessoa falou uma coisa assim, sabe quando você fala assim, por exemplo, vou fazer uma coisa que não tem nada a ver, mas falar assim, tipo assim, nossa, como eu sou gordo, né? Aí o Jesus me vê e falou, não, peraí, João, tu está sendo muito cruel, né? Tu tá de barriguinha, velho, mas gordo tu não é, então menos, né? Calma, pô, né? Assim, acalma, não precisa ser tão pesado contigo, né? Tá falando com a pessoa aí, a pessoa falou um negócio, eu falei, não, peraí, cara, calma, você tá sendo muito duro com você. Menos, calma, respira, olha o que você tá falando. Aí, calma, entendeu? Então assim, eu sei que às vezes a gente falando isso, até, poxa, o pastor está trazendo peso, não estou trazendo peso para ninguém, é só uma constatação de que os irmãos do primeiro século tinham muito mais desafios do que nós, e mesmo com esses desafios eles conseguiram avançar, e esse evangelho está 2000 anos depois, né, 2024 anos depois, alcançando a gente, entendeu? Então você vê como, mesmo com poucas ferramentas teológicas e tal, eles conseguiram conviver com a fé, né? E essa fé foi alcançando a gente tem a capacidade de deveríamos ter uma fé mais madura, de mais conhecimento, né? E é isso que é bom quando você lê a Bíblia, né? Você fala, poxa, tem irmãos, são relevantes, eu também tenho a minha relevância, né? Nós temos a nossa relevância no nosso dia, né? Temos as nossas falhas nos nossos dias como pessoas e como a igreja, né? Eu brinco que todo braço é braço. Não existe um braço no mundo que é perna, tem? Não, todo braço é braço. Tem os mais fortes, tem os mais queimados, né? Tem os mais brancos, né? Mas todo braço é braço, todo músculo cardíaco é músculo cardíaco, né? Então o corpo é igual em todo lugar. Então a gente tem um dilema aqui, tem um dilema parecido, talvez com menor ou maior capacidade de problema e virtudes de uma igreja na Coreia do Sul, né? Na igreja da Coreia do Norte é pesado, né? Mas uma Coreia do Sul, né? O pastor, não sei qual é o nome dele, ele veio aqui no Brasil, ele falou que uma coisa que ele ficou abismado com o brasileiro, né? A igreja cristã no Brasil é a capacidade que ele tem de circular no meio do culto. Falei, rapaz, vocês circulam muito no meio do culto. Lá até por questão cultural, na Coreia, você senta, eles têm uma reverência ao culto, né? Porque não é ao pastor, é ao Senhor que está sendo cultuado. Então eles não levantam para lá e para cá. A gente realmente é verdade, a gente, caramba, você está para lá e para cá o tempo inteiro. E aí ele falou que sentiu muito, né? Ele imagina um cara desse pregando no Brasil, ele fica louco, né? Fala, meu Deus, o que está acontecendo? Eu vou ser suave, vou chamar a atenção, mas vou chamar a atenção suave. É incrível como vocês não conseguem ficar parados, entendeu? Mas a vontade dele, ela falou, para tudo, senta todo mundo, não é possível que você não consegue ficar 1 hora, 2 horas sentado, entendeu? E é engraçado isso, né? Então, vamos para a ênfase do livro. Qual é a ênfase desse livro, né, de Colossenses, que é o que a gente está estudando, né? É a absoluta supremacia, autossuficiência de Cristo, o Filho de Deus. Cristo perdoa pecados, liberta aqueles que estão sob o temor dos poderes. Regras e valores religiosos não têm valor algum, mas a vida eficácia, a vida ética que carrega a imagem divina vale para tudo. Então olha só, irmãos, quando a gente estiver explicando o livro, vocês vão entender. Paulo traz para a igreja, nesse livro, uma constatação, avisando para eles, olha, Cristo é uma autoridade suprema de todas as coisas.
tem nada abaixo de Cristo. Aí eu fui estudar por quê? Porque existia fora o que sempre permeava as igrejas daquela época, né, que era o judaísmo, né, você chegar e colocar assim, não pode comer tal coisa, no sábado tem que descansar, né, algumas regras judaizantes. Além dessas regras, ainda tinha uma regra, alguma cultura que queria permear também a igreja de Colosso, que era, agora faz sentido. Quando eu estudei isso, falei, agora faz sentido. Não faz sentido para a gente alguém falar que Cristo é supremo, porque a gente já sabe, a gente tem essa informação, mas você imagina uma pessoa que nunca teve essa informação, e a informação chegar para ele, tem uma cultura que está próximo dele, mais próximo, imagina, eu estou sofrendo influência de alguém que está mais perto de mim, dizendo que Cristo era fera, mas não era o maior. Você entendeu? Aí Paulo escreve para eles dizendo, gente, Cristo é supremo, entendeu? Agora faz sentido, porque existia uma filosofia que estava chegando neles, estava perturbando eles. Falou, Cristo é fera, massa, mas não é o maior, tem alguém acima dele, entendeu? Aí Paulo vai, não, negativo, a supremacia de Cristo é superior. E aí ele fala tudo sobre as conquistas do Senhor para nós como igreja, entendeu? E ainda relata de como essa supremacia de Cristo, a salvação, a redenção que ele alcançou para nós, deveria transformar a gente, entendeu? Então a gente vai ver no pedaço da carta, quando a gente for ler conselhos específicos, tem lugar que a carta você tem que ler com atenção. Falou, poxa, como é que eu me porto como um cristão consciente da supremacia de Cristo, e não é sempre, e não tem nada a ver com o meu valor pessoal, não é eu. É legal da carta que o imperativo que ela faz, ela fala, ô Jesus, faça isso. Aí quando ela fala, faça isso, ela fala com relação à igreja, entendeu? Comportamento com os irmãos, então, é sempre com a comunidade, não é só uma transformação minha. Essa transformação minha tem que exaltar a transformação do meu para com a comunidade, entendeu? Não era uma questão só de mudança, regras para mim, entendeu? Era uma regra, era para Paulo explicando para a igreja de Colosso, ele transmite isso. Então por isso que eu coloquei ali, viver a semelhança de Cristo afeta todos os relacionamentos. Então a supremacia de Cristo trazia para a igreja de Colosso aquela informação, agora vocês estão cientes que Cristo é supremo, não tem nada acima dele, tudo foi feito por ele, por meio dele, para ele foram feitas todas as coisas, entendeu? Tudo, ele é o cabeça. Agora faz sentido, tá vendo? Agora faz sentido, quando você fala, opa, por que o cara falou isso? É porque eles tinha alguém informando para eles que tinha alguém acima de Cristo, que tinha principado, potestade, tinha alguma coisa tal que não, ele é grande, é fera, mas entendeu? A gente ainda vê hoje, no dia de hoje, o cara fala, fulano é bom, mas tem esse aqui é mas tem um cara que manda nele, né? Não, Cristo, aí essa informação que pra gente chega, pra gente soa mal, né? Fala, pô, esse cara é maluco, mas para eles estavam atingidos por uma filosofia que traz essa informação. Imagina, tu tá perto de uma comunidade que fala uma coisa dessa, tem escultura, aí o cara vem, o cara não sabe nem explicar, falou, imagina Epáfras, né? Falei, cara, Paulo, bicho, né? Eu sei que tu é o cara que sabe, deixa eu te perguntar. Aí Paulo escreve a carta, aí ele vai ler essa carta para as pessoas, olha gente, vocês estavam com dúvida, Cristo é o maior, Cristo é o cabeça, conquistou as coisas, tá, agora faz sentido, agora quando eu ler a carta vai fazer sentido, mais sentido para mim, entendeu? Então a visão geral do livro, né? Deixa eu passar aqui para combinar aqui, então ficou até desfocado ali. Primeiro, Paulo nunca esteve lá, Colossenses 2:1, vamos ler aí, Colossenses 2:1, para a gente não ficar só na informação boba, né? Colossenses 2:1 diz assim, gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Você entendeu? Então Paulo nunca esteve lá, entendeu? Para minha surpresa, eu já vi tantas vezes esse livro, nunca imaginei isso, né? Aprendi mais uma, né? Então,
o que eu falei de 1, 7, 8, só para a gente não ficar na minha palavra, para a gente afirmar que quem abriu essa igreja foi Epáfras. Fala assim, Colossenses 1, 7. Segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós, outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, está confirmado, não foi eu que disse, não é o historiador que disse. Paulo disse, quem abriu essa igreja foi Epáfras. Eu não fui lá para fazer, veio a mim, eu escrevi essa carta toda, lê aí para vocês, para você entender. Segunda coisa, é a preocupação na visão geral, a visão geral do livro. Paulo transmite uma preocupação que eles estejam firmes no que aprenderam. Às vezes a gente aprende uma coisa e perde o vínculo, Paulo falou, vocês têm que estar firmes no que vocês aprenderam, cara. Você aprendeu, Cristo é supremo, beleza. Lá na frente o cara, mas não, velho, eu aprendi isso não. Eu li algum texto na Bíblia, velho, que fala que Cristo é maior, tudo está abaixo dele, ele está comandando todas as coisas. O que eu realizar está na mão dele. Aí o cara fala, mas eu acho que foi. Não, eu tenho que estar firme naquilo que eu aprendi, eu tenho que estar firmado, Então, vamos ler aí 1:23, o capítulo 1, versículo 23. Tem até um texto maior, que depois a gente vai, mas eu vou ler o 23. Fala assim, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não nos deixando afastar da esperança e do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, o qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então Paulo tinha uma preocupação, meu irmão, se eu sendo ensinado, firma o compasso nisso que vocês estão aprendendo. A gente precisa ter cuidado com o que a gente aprende, porque de vez em quando a gente esquece, lá na frente você tem que estar firmado. Você é crente, eu batizei, estou ceando, estou organizado, tem que permanecer um casamento, ou regra social, eu preciso conduzir bem minha forma de conduzir na igreja. Então uma série de coisas que Cristo é o cabeça, a cruz de Cristo pode nos curar de toda a enfermidade, eu posso passar por tribulação, mas o Senhor me sustenta todas as coisas. Então tudo aquilo que a gente aprendeu, que parece um refrão repetido na cabeça, que parece lavagem cerebral, não, é aprendizado. Quando a gente aprende a somar, a gente não aprende mesmo? 2 mais 2, 4. Mas fiz uma lavagem cerebral, porque eu aprendi que 2 mais 2 são 4. Para quem um dia já estudou fórmula de Bhaskara, como é que é? O cara bota lá, eu sei, B2 menos raiz de 4 AC, menos tá. Pronto, beleza. Por quê? É uma lavagem cerebral? Não, é um aprendizado. Entendeu? Um aprendizado. Você aprendeu, aí beleza. Tem coisa que a gente não sabe, Por exemplo, eu não sei o que é uma oração indeterminada, subjetiva, substantiva, direta. Eu não sei. Eu tenho que estudar lá, ler de novo para saber o que é. Às vezes, pai, o que seria uma oração subjetiva indireta? Aí eu falei, não sei não. Pergunta ao pai dos burros. Aí agora fica fácil, Vai lá no Google, Pergunta, aí o cara dá um exemplo, tá. Eu sei o que é isso. Aí eu vou e explico, entendeu? Mas o que eu aprendi, eu não vou esquecer. Eu aprendi, pronto, firmou. Então Paulo falou, aprende, meu irmão. Não abre mão do que tu aprendeu, não. Para a gente como crentes faz muito sentido. Uma terceira coisa que na visão geral do livro Paulo quer passar parte da carta reitera a verdade do evangelho que eles receberam. Então, na verdade, eles receberam o ensinamento. Paulo falou assim, firma naquilo que vocês aprenderam. E o que vocês aprenderam é verdade. Eu vou reiterar para vocês, vocês não estão aprendendo filosofia, vocês não estão aprendendo história, não, vocês estão aprendendo o evangelho, que é uma verdade. Você firmou na verdade, aprendeu a verdade, vive com a verdade. Não é você aprender, não, então tá bom. Eu aprendi, o senhor falou, eu aprendi. Eu falei, pois estou aprendendo uma coisa errada. Tu aprendeu tal coisa sobre tal assunto. Errado. Aí você, beleza, o conhecimento da verdade, Paulo, vocês receberam a verdade do evangelho. Então firma o compasso de vocês nessa verdade. É isso que Paulo quer dizer. E para eles, de novo, é uma informação nova. Não é para a gente, para eles é uma informação como se fosse aquela informação naquele dia. Então, vamos ler o texto, Colossenses 2, de 6 a 16. Fala assim, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças.
Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, e no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando eu leio esse texto agora, informado de que a dúvida deles é porque eles tinham na cabeça que tinha alguém maior que Jesus, Paulo agora fala, vou te ensinar como é o Evangelho. Cristo morreu, ressuscitou, tirou a gente de uma incircuncisão para uma circuncisão feita nele. Agora está vendo? Ele está explicando. Ele está dando um aulão geral sobre salvação, redenção, numa carta de 4 capítulos. O que a gente passa a vida inteira estudando sobre salvação, redenção, santificação, justificação. Eles estavam tendo uma aula expressa numa carta de 4 capítulos. Entendeu? Aí Paulo é bem abrangente. Aí ele fala, olha, e aí vocês estão meio que tipo assim, vocês estão preocupados com o principado e potestade, e ele ganhou desses caras, ele zombou deles, cravou os pecados de vocês lá na cruz e zombou todo mundo, ó. Vocês estão tudo derrotados, principado, potestade, não tem ninguém maior que eu. Eu sou o fera, eu comando todas as coisas. Então você fica tranquilo, ó. Tu aprendeu, firma a verdade, que a verdade do Evangelho é essa, entendeu? Então segura a tua onda. É isso que Paulo estava dizendo. Se Paulo fosse do tempo da gente, numa linguagem mais tranquila, né? Ele está falando, ó, cara, agora faz sentido no texto. Qual era a dúvida desses caras? Não tem dúvida. Cristo é maior. Eu falei, é pra gente que está aqui, né? E mesmo assim, a gente, de vez em quando a gente pensa, caramba, nessa agora eu me enrolei, nessa agora Cristo vai, agora eu estou enrolado. Aí você, o pastor me ensinou que, né? Aí você fala, eita, caramba, para de chorar, né, mano? Deixa eu orar, meu Deus, gente, vamos orar, né? Falou, opa, beleza, né? É porque o conceito está guardado, né? Então, e a outra visão, uma outra coisa que ele ensina, Paulo ensina nessa carta, é que ele expõe as tolices dos erros que atraíram alguns deles. Então, tinha coisa que era tão simples que atraíam esses caras para o erro. E aí Paulo falou, ó, cara, o que vocês estão pensando é muita bobagem, velho. Você está caindo. Aí Paulo não só aponta o erro, mas Paulo está falando, ó, é tolice. Vocês estão balançando por uma coisa que não, muito leve, muito simples, né? Então vamos ler um texto que a gente não leu, que geralmente a gente leu quase todos. Esse 1:13 a 22, né? Vamos ler, porque esse texto a gente vai capítulo 1, versículo 13 até o 22, né? Ele fala assim, ó: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Essa é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis,
se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não nos vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, olha só, ele está também, falou, gente, vocês estão, é muito tolo, esse ensinamento está chegando que Jesus não é o soberano. Eu vou explicar para vocês como é fácil. Aí ele dá uma aula de evangelho para os caras, condensada em poucas, todos os conceitos teológicos que a gente estuda a vida inteira, tal, para esses caras estavam tendo condensados, né, num pedaço, né? Deixa eu passar aqui então, são mais, tem mais uns 2 slides só, né? Fala assim, outra coisa que Paulo chama atenção, ele diz que o cerne dos erros está no desejo da vida cristã com normas sobre coisas externas. Não toque, não manuseie. Paulo falou, gente, o centro do erro de vocês, das tolices de vocês, está sobre hábitos. Eu falei, cara, isso não é relevante. Entendeu? Não é isso, não é só isso que mostra a transformação. É isso que Paulo quer dizer. Então não toca, não come, não, entendeu? Não pega, entendeu? Eu tinha algumas coisas comigo quando eu era mais jovem. Eu tinha, eu não gostava, por exemplo, fazer algumas coisas para mim, coisas simples. Eu não estou falando de, sei lá, pegar numa estátua, vamos limpar um lugar, minha tia é católica fervorosa, um exemplo. Aí vamos fazer uma limpeza na casa dela, faxinão. Não mexe no altar dela, não, porque isso aí é coisa. Então Paulo falou, não, você pode tocar, pô. Não precisa se, porque tem gente que é cheia de milímetros, né? Tal. Falou, não, cara, isso aí, então eu não faço isso, então ele falou, não, isso aí tem nada a ver, não tem nada a ver com a salvação. Lógico, você transformado, você tem que apresentar transformações, né? Mas, porque às vezes eu falo assim, poxa, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não traio minha esposa, entendeu? Eu não faço, então beleza, tô show. Não, Paulo diz que isso aí é o cerne do plano de vocês. Vocês estão sempre preocupados com isso. Não, vocês têm que se preocupar com outra coisa. Aqui, obrigado. Tá, até precisando. Então, outra coisa, regras e regulamentos aparentam sabedoria, mas não tem valor algum. Realmente, vamos falar assim, quando eu faço muitas regras e tal, mas não adianta, o dia a dia vai mostrar, né? O dia a dia vai mostrar. Então, Paulo traz essa visão para a igreja, cara, não é só uso e costume não, tem outras coisas, você se preocupar com isso, mas o maior valor não está nisso, está lá na frente. Aí ele diz aqui, Paulo alerta aos Colossenses que o comportamento cristão resulta de morrer e ressuscitar em Cristo. Então eu falei, irmão, como é que eu sei que eu estou sendo transformado? Você está morrendo, ressuscitando? Eu vou lá, eu queria dizer um bocado de coisa, eu não digo, né? Eu queria, nasce um sentimento em mim, eu corto, seja ele de amor ou de ódio, né? Amor no sentido de, eu sou homem, né? Aí, olhei uma moça com um olhar, opa, eu tenho que morrer para aquilo, ou estou com raiva do Jesus, né? Do irmão Jesus, do irmão Márcio, não dá. Primeiro porque eu sou pastor, né? E segundo porque eu sou cristão. Na verdade é o contrário, primeiro que eu sou cristão, segundo que eu sou pastor. Eu tenho que entender, não estou não, viu, irmão? É só um exemplo, tá? Às vezes o irmão vê, não estou com raiva de ninguém, irmão, tá tudo beleza, vocês estão vendo a gravação depois, tá tudo beleza, é só um exemplo, né? Então, eu tenho que morrer e ressuscitar todos os dias, né? Transformando a minha natureza, e é isso que Paulo alerta a eles. Ele falou, cara, vocês se preocupam muito com o regulamento, mas não é isso não, porque eles estavam cercados de uma religião, de uma cristã, de um judaísmo, que tem muitas regras. Então acaba que você se contamina com aquilo, né? É muito comum a gente ver isso quando a pessoa é um cristão que tem mais tempo de catolicismo, por exemplo, do que do cristianismo evangélico. Tem algumas coisas que ele demora a soltar, por quê? Porque ele se criou naquilo.
né? Então a gente, como cristão evangélico mais maduro, com mais tempo de fé, a gente até que entendeu o irmão em algumas situações da vida lá dele, tá certo? Vamos ler o 2:20. 2:20 fala assim, Colossenses 2:20: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças, não manuseie isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, e segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Então Paulo está falando, bicho, vocês estão vivendo como se vocês estivessem no mundo, não toca, não faz, não é isso que é relevante não, entendeu? De fato as pessoas têm uma série de regras, naturalmente existem condutas cristãs que são primordiais, a gente precisa ter, né? Então, o senhor está falando, então eu posso tranquilo, hang loose, vou ver não, eu tenho regras, mas as pessoas balizam a sua salvação, a sua conduta de fé, seu acesso à eternidade, ao céu. Você fala assim, fulano de tal, qualquer pessoa, imagina um nome bem louco aí o cara fala assim, fulano, rapaz, um cara bom, aquele vai para o céu, fulano de tal, rapaz, o cara não bebe, não fuma, tal, não, ele é um cara excelente, um cara bacana, socialmente fera, mas se ele não aceitar Jesus como seu salvador da vida dele, não tem jeito, ele tem que entender essa supremacia de Cristo, ele tem que entender que o Evangelho diz que Cristo que morreu por nós, é isso que ele tem que entender e aceitar essa verdade. Aceitou, pronto, show. Então beleza, então o cara toca o terror e morre, não está morrendo, aceitou Jesus, ele está salvo, é isso, só que ele passou a vida inteira no sufoco, ele não experimentou as delícias de andar com um Deus soberano, que tem embaixo tudo sob o domínio dele. Tem até uma musiquinha eu acho que é do Luciano, Daniel Luque, né? Eu não sei se vocês, que eu acho que é ele que fala que o céu é aqui, ou é ele ou é Arautos do Rei, que ele fala que o céu é aqui. Aí você vai ouvir a música, aí você entende o que é que ele está dizendo que se você andar no Senhor, se você desfrutar, andar em obediência ao Senhor, o céu é aqui, quer dizer, as virtudes do céu eu também posso viver aqui, não é que o céu é aqui, que eu falo aqui, o cara fala assim, mas o inferno é aqui mesmo, já vi gente falando isso, o inferno é aqui, né? O cara fala, eu falei, rapaz, que inferno bom, bicho, praia, viagem de avião, ar-condicionado, comida boa, conversa, rapaz, que conversa é essa? Não tem nada a ver, não, isso aqui não tem nada a ver, o inferno é loucura total, a Bíblia diz que gemido, ranger de dente, sofrimento o tempo inteiro, então não tem, às vezes o cara fala, que conversa, o inferno é aqui, eu falei, não, velho, você tá um porco de galinha, meu Deus, Caldas Novas, como é o nome do resort lá? Rio Quente. Chile, neve, pô, tem que conversa, não tem nada a ver, né? Então, e vamos lá, 3:12, para a gente terminar a visão geral, que essa parte é legal, que eu também não tinha visto. 3:12 diz assim, de 12 até 4:12, né? Então vamos ler um texto um pouco mais longo, 4:2, mas é bem legal. Fala assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportáveis uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo que fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.
Esposa, sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai a vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei os vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vos tende Senhor nos céus. Então, irmãos, olha só, tudo que ele está dizendo é um imperativo. Fazei isso, se portai-vos assim, é um imperativo. E tudo que ele é imperativo, tudo que é uma ordem, faça, é sempre a ver com a comunidade. É sempre relacional. Então ele falou, olha, não discuta com o irmão, trata ele com humildade. Então não tem a ver comigo. Quando ele diz assim, faça, ele fala assim, é a comunidade. Ele, entendeu? É porque os outros ele aborda individualmente, costume, uso, não sei o quê, isso aí não. Mas quando ele vai falar imperativo, dando uma ordenança, olha, faça isso, é sempre com relação à igreja. E é muito interessante na visão geral de Paulo. Quando ele ordena uma virtude sua, ela tem sempre que estar ligado ao movimento melhor da casa do Senhor. A igreja, o corpo de Cristo tem que estar melhor. Então, como é que você se porta em sociedade? Como é que você faz com... respeita o cara. Tudo que ele diz, façai-vos isso, está ordenando, está dando uma diretriz reta. Jesus, entendeu? Mas sempre tem relacionado com a igreja. Tá certo? Então, é muito legal como Paulo aborda, né, a visão geral desse livro. E agora, são 4 conselhos específicos para a gente encerrar. Uma coisa que eu achei interessante é o quanto hoje a gente vive essa tentação, para quem gosta, por exemplo, de acessar a rede social, às vezes você vê que o ser humano realmente ele consegue moldar o comportamento dele, mas sem Cristo. E aí, quando você se pega, por exemplo, uma mãe, vamos supor que ela não tem nada, mas ela consegue rotina e tal, então são essas regras. Aí eu faço, eu estudo, eu faço homeschooling, eu não sei o que, aí daqui a pouco você está totalmente como, assim, aquela pessoa se torna o seu referencial, mas é tudo tão externo, né, igual o Paulo está falando, mas não era isso. O influenciador, né, que... As pessoas conseguem, elas conseguem jejuar, elas conseguem não beber, não fumar, ser o cara, acorda cedo, medita, pensando no sol, não é Jesus? Então, tem um comportamento externo muito admirável, como Paulo fala, não prova, não toca, não manuseia, mas aí parece sabedoria, mas a Cristo é a verdadeira sabedoria, né? Você viver daquela forma não vai te levar a Cristo. E é interessante mesmo como você fala, aborda esse assunto, né? Você às vezes, e é interessante, a gente se pauta às vezes pelas condutas de pessoas. Não é meu caso porque eu não gosto muito desse negócio, né? Mas eu sei que tem, e acho até legal. Tem coisas que são até boas, né? Por exemplo, eu acho que é legal. O cara acorda cedo, sei lá, o cara tem 12 horas do dia ali, primeira hora dele acorda cedo, vai para academia, depois ele volta, né, faz as tarefas dele como funcionário, depois ele sai com os filhos, acha fera. Falou, eu queria ser organizado igual esse cara, né? Eu queria ser organizado igual esse cara. Mas é admirável essa conduta, mas isso não transforma ele numa pessoa melhor. Cristo, sim. Se ele conseguisse conduzir dessas regras normais e andar no Senhor, falou, esse cara é espetacular. Aí tem que aplaudir o cara, né? Se ele se apresenta de forma digna do Evangelho, se ele aceitou Jesus como seu Salvador da vida dele, se ele caminha nos preceitos da fé, se ele malha, come bem, né? É um bom marido, é um bom... Pô, o cara desse é um herói, bicho. Eu não quero nem seguir ele, que eu vou atrapalhar a rede dele. Porque o cara é tão fera que eu
entendeu? Então, mas realmente às vezes a gente se adequa a algumas características de pessoas, né? E Paulo fala, ó, não é regramento, né? É uma transformação maior, né? Então tem 2 conselhos. O primeiro, né? Tem 4 conselhos, né? Ele fala assim, esteja atento aos erros citados pelo apóstolo no final do capítulo 2. Então, quando você estiver lendo, são conselhos específicos para a leitura desse livro, né? Então, fique atento aos erros citados pelo apóstolo, né? Quando você estiver lendo lá, você vai lembrar, pô, pastor, depois eu vou até botar isso no grupo, transformar em PDF para o pessoal, né? O segundo conselho específico, quando você estiver lendo o livro, a ênfase principal da carta está na supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Isso inclui poderes angelicais e demoníacos, né? Então eu coloquei até em Cristo é o pacote completo, portanto não desista dele, né? É o grifado aqui no texto, né? Aqui na transparência, né? Então, depois do que eu expliquei, fica fácil você entender por que Paulo estava explicando sobre a supremacia de Cristo. Então, esse texto de 13 a 20, a gente já leu, de 13 a 20. Então, quando você estiver lendo o livro, você pensa nisso, entendeu? Na supremacia de Cristo. É um conselho específico que o autor dá para você ler o livro. Outra coisa de conselho específico para você ler o livro, ele diz, ó, observe a maneira como Paulo encoraja os colossenses. Imagina um cara que nunca esteve lá. Opa, perdão. Aqui. Imagina um cara que nunca esteve na igreja e falar para a igreja, né? Ele tinha um cuidado. Às vezes é muito comum isso. Às vezes a gente não se preocupa muito como falar, como encorajar. Paulo tinha isso, a natureza dele, ele queria encorajar a igreja, e ele tem uma forma de encorajar, e a gente vai ver que ele também tem uma forma de advertir. Tem gente que é muito duro no advertir, né? Eu falo, não, cara, não precisa disso. Não é o seu esbravejar, não é o seu pescoço, as veias grossas que vai convencer o cara. Não é, ao contrário, né? Lógico, que tem pessoas que você vai convivendo e você vai entendendo que às vezes ela precisa levar um aperto. O cara chegar pro cara e falar, pô, cara, você já é crente velho, meu irmão. Você se ajeita, que isso aí não é pra você não, cara. Entendeu? Até tem pessoas que você não vai chegar pra uma pessoa e falar, ó, o cara aceitou Jesus agora, eu vou chegar lá e apertar ele como se estivesse apertando Janina. Falta de senso. Esse cara não sabe nem o que é Cristo direito. Ele está aprendendo a descobrir as coisas relevantes do Evangelho. Ele recebeu só a salvação. Os outros conceitos ele está em desenvolvimento ainda. Então ele não tem conhecimento de tudo, né? A gente não tem, eu não tenho, né? Então Paulo tem uma forma de abordar os irmãos, né? O capítulo 2, de 1 a 3. Eu acho que a gente já leu esse texto. Sim, leu sim. Ele fala assim, gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos Laodicenses, e para os que não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então observe, Paulo não conhecia os caras e estava encorajando os caras, e ele tinha essa preocupação. Ele falou, olha, quando você leia um conselho específico, pensando assim, pensando nessa capacidade de encorajar. Como você encorajar tanto a você quanto ao irmão do seu lado, né? Então, precisa desenvolver essa capacidade, e o autor diz para a gente ter, né? E também observar como chama a atenção. 2 a 4, né? Capítulo 2, versículo 4. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegando-me e verificando em boa forma e firmeza da vossa fé em Cristo. E é interessante, agora ficou fácil de entender esse texto. Toda vez eu li esse texto e falei, cara, não entendi nada. Entendeu? Agora faz sentido. Ele falou, não estava com vocês lá. Embora não estando com vocês, nunca tenho visto vocês, agora faz sentido, né? Você lê e fala, parece coisa de espiritismo. Embora estando ausente, estou contigo. Eu falei, vixe. Né? Se você não sabe o contexto, agora fica fácil, né? Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, quer dizer, eu não tive aí, vocês não me conhecem,
quanto ao Espírito, quanto aqui a minha intenção, a forma que a gente conduz, eu estou consciente de tudo, de vocês, né? Então, e o último que o autor apresenta, eu achei muito legal, eu já tinha descoberto isso, mas nunca tinha pensado na forma que ele falou. Quando a gente for ler a carta a Filemon, a gente vai entender o que é a carta a Filemon. E ele fala que o bom seria que você conseguisse ter a capacidade de ler o livro todo, né? Guardando tudo que ele falou até agora, mas terminou de ler o livro, volte e leia como se fosse um ouvinte, como se você estivesse sentado aí e uma pessoa estivesse lendo para você. E aí ele dá o exemplo de Onesíforo, né? Onésimo, que é um cara, que essa história dele é interessante. Ele é um cara que, ele era um escravo, fugido, né? Que estava preso junto com Paulo. E aí ele conheceu o Senhor. E ele era servo, escravo de uma pessoa que era um cristão autêntico, antigo na fé. E aí, que é Filemon. E aí, Paulo escreve também, nesse mesmo contexto, nessa mesma data, nesse mesmo período, a carta de Filemon, apresentando esse cara para Filemon e fala assim: Filemon, depois quando a gente for estudar o livro, vocês vão ver, Paulo está escrevendo uma carta para o dono de um escravo, dizendo: olha, esse escravo, que é seu escravo, eu peço que você o liberte, porque você agora é cristão. Então, tem muita gente que fala um bocado de besteira, né? Vocês não vão perder tempo com isso, mas tem um bocado de gente que fala um bocado de besteira. O cristianismo foi o que escravizou, não sei o que, não. O cristianismo é errado, o cristianismo certo, o cristianismo correto, né? No primeiro século, nos 60 da era cristã, onde escravo era comum, né? Se você não lembra, aqueles filmes de gladiador, os caras têm um bocado de escravo, né? Os caras brigavam por quê? Eles estavam fazendo por quê? Porque era escravo, né? O Paulo falou: ó, tem um cara... Ele escreve para Filemon, quando o cara conhece Jesus, o cara se confessa, fala: rapaz, eu sou escravo fugido de Filemon, imagina o susto. Ele fala: sei quem é Filemon, velho. Falou: nossa, a casa caiu. Falou assim: vou fazer uma carta para você, fazer uma carta para você levar para ele. E você vai confiar que o evangelho que alcançou a mim, a você vai lá e leva a carta para Filemon. Imagina, tu é o escravo, fujão, tu aceitou Jesus e o pastor fala assim: volta lá. Pega a carta e leva a carta que eu vou escrever para ele e ele vai te libertar. Ó, pesado, né não? Aí esse cara pega a carta e leva para Filemon. Imagina Filemon pegando a carta. Aí quando a gente for estudar Filemon, vocês vão ver o que é que ele diz na carta, né? Aí ele fala assim: ó, leia como se você fosse Onésimo. Entendeu? Que é numa condição de um perdido que está descobrindo o evangelho agora, entendeu? É como se você não soubesse nada disso e estivesse sentado ouvindo alguém lendo. Então é como se fosse Epáfras, né? Estivesse aqui lendo, ele ia dizer: irmão, preste atenção, Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos fiéis, entendeu? É como se ele está dizendo: ó, desafio você a ler de novo a carta como se você fosse um ouvinte que estivesse recebendo aquela mensagem de primeira, como foi Onésimo, né? Então, que isso possa alcançar a gente, né? Quando a gente lê a carta, a gente possa receber toda a informação, porque agora a gente tem, né? A gente vai ler com consciência do que ela está dizendo, para que a gente possa reter os conhecimentos que essa carta tão rica que a gente fala às vezes e não sabe o contexto, mas agora a gente já sabe, né? Nós daqui da geração já sabemos. Amém? Vou terminar a transmissão aqui, vou pedir ao meu auxiliar de serviços gerais aí, aperta aí, Jesus. O cara for falar que Jesus é meu auxiliar. É meu irmão, tá, irmão? Tá do outro lado, irmão Jesus, tá?